Em nome de Jesus, aquele que é misericordioso. Amém. Olho por olho, dente por dente. Bandido bom é bandido morto. Deu troco na mesma moeda. Tudo que vai, volta. Em muitos casos e situações da vida, é extremamente fácil nós concordarmos com essas frases. Como, por exemplo, se nós pensarmos em abusadores de crianças, em estupradores, assassinos, serial killers, ladrões, traidores, mentirosos. É fácil pensarmos nessa frase. Queremos dar o troco. Pensamos em olho por olho, dente por dente. Mas se a gente para pensar um pouco mais, nós aplicamos essas frases quase que todo dia, de forma bem automática. Se alguém nos trata de forma ríspida e áspera, a tendência é nós tratarmos a pessoa do mesmo modo. Se alguém ruim e mau, que você detesta, passa a sofrer, é muito fácil dizer, bem feito, esse sim merecia. Se o nosso vizinho fala mal de nós, é certo que nós vamos falar mal dele. Se alguém nos bate na face, a nossa mão já está preparada para revidar. A verdade é que aplicamos essas frases em nossos inimigos, em geral. Afinal, nosso senso de justiça concorda com elas e diz com convicção de que algo deve ser feito contra aqueles que nos fazem mal. E nada melhor e mais justo do que retribuir os nossos inimigos na mesma medida. Nada melhor e mais justo do que nos vingar ou vingar aqueles que sofrem por causa dos nossos inimigos. Nada melhor e mais justo do que odiar aqueles que nos odeiam, amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam e maltratar aqueles que nos maltratam. Contudo, Jesus vem até nós hoje e nos diz: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Jesus vem e quebra com o nosso senso de justiça. Jesus vem e acaba com a nossa forma de pensar sobre como retribuir contra o mal. Jesus vem e mostra uma outra justiça, a sua justiça. Jesus vem e nos ensina uma outra forma de agir. Uma forma de agir baseada na misericórdia de Deus. Na leitura do Antigo Testamento de hoje, nós ouvimos um relato de José encontrando com seus irmãos. Como a história nos conta, José havia sido injustiçado, maltratado, odiado e vendido pelos seus próprios irmãos. Agora, ele era governador de todo o Egito. José tinha a chance e o poder para se vingar e retribuir todo o mal que os seus irmãos haviam feito contra ele. E tudo que os irmãos dele mereciam não era nada mais além do que condenação. E acho que nenhum de nós aqui diria o contrário. Principalmente se alguém já passou por algo parecido. Se alguém já foi traído. Se alguém já foi maltratado. Assim como José foi injustiçado, a nossa justiça do olho por olho, dente por dente, diria que os irmãos mereceriam o mesmo que José sofreu. Assim como José foi maltratado, nós diríamos que eles mereciam ser maltratados. Assim como eles odiaram José, nós diríamos que eles mereciam ser tratados com ódio. Assim como eles deram um tapa na face de José ao venderem para o Egito, assim eles também mereciam um tapa em suas faces. Contudo, nenhuma dessas opções, nenhuma dessas formas de retribuição foi usado por José. Isso impressiona, isso choca, porque ele não julgou os seus irmãos com a nossa justiça. Ele não julgou e nem pensou, nem agiu conforme o nosso modo de pensar e agir. Muito pelo contrário. José usou da justiça, ele usou do modo de pensar e agir de Deus, tendo como base a sua misericórdia. Foi com misericórdia que José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim.
Foi recebendo, reconhecendo a misericórdia de Deus em sua vida, que José usou dessa mesma misericórdia para com seus irmãos, apesar de todo o mal que eles haviam feito contra ele. E é nesse incrível relato que nós encontramos exatamente aquilo que Jesus quer nos ensinar com o Evangelho de hoje. O ensinamento de Cristo sobre como agir com os nossos inimigos é visto na ação de José para com os seus irmãos. Uma ação motivada pela misericórdia de Deus. José poderia listar todos os motivos existentes contra os seus irmãos para condená-los. Motivos que seriam dignos de julgamento e condenação. Mas José não faz isso. José olha para os seus irmãos e os perdoa. José olha para os seus irmãos e pede para que eles cheguem perto dele. Ele os abraça. Ele os beija. Será que nós faríamos o mesmo? Será que nós agiríamos com a mesma misericórdia? Ou melhor, será que nós temos agido com misericórdia para com aqueles que nos odeiam? Com aqueles que nos amaldiçoam? Para com aqueles que nos maltratam? Ou nós temos sido misericordiosos apenas com aqueles que são misericordiosos conosco? Temos amado somente aqueles que nos amam? Jesus nos mostra que qualquer pecador faz isso. Temos feito o bem apenas àqueles que fazem o bem a nós? Bom, Jesus nos pergunta, que recompensa vocês terão? Temos emprestado na espera de receber algo em troca? Jesus pergunta de novo, que recompensa vocês terão? É fácil nós agirmos com bondade para com aqueles que nos retribuem do mesmo modo, que essas palavras de Jesus não parecem fazer sentido. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. É sério isso? É sério. É muito sério. É tão sério que Jesus continua dizendo, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Ao dizer isso, Jesus mostra para nós como as nossas atitudes para com o próximo refletem na forma como Deus vai nos tratar no dia do juízo, no último dia. Se nós nos colocarmos na posição de juízes, prontos para julgar todos os pecados dos outros, todas as formas de agir dos outros, como que nós não seremos julgados por Deus? Se nós agirmos com o intuito de condenar os outros, como não seremos condenados por Deus? Se nós não perdoarmos o nosso próximo, independentemente de quem seja, como nós seremos perdoados por Deus? Jesus nos mostra, com essas palavras, e palavras duras, como Deus é justo. E como Ele retribuirá na mesma medida aqueles que agirem contra a sua vontade. E por isso Jesus é muito incisivo e muito direto ao dizer para aqueles que não julgarem, que eles não serão julgados por Deus. Aqueles que não condenarem não serão condenados por Deus. Aqueles que perdoarem serão perdoados por Deus. Aqueles que forem generosos serão alvos de sua generosidade, de sua grande generosidade. Entretanto, isso não significa que se agirmos desse modo, como Jesus está nos ensinando, estamos no direito de barganhar com Deus, de negociar com Deus. Afinal, Deus não é passivo de barganha, de negociação, porque é Ele quem agiu em primeiro lugar. E Ele é quem continua agindo em primeiro lugar. Ele é quem julga. Ele é quem tem o poder de condenar. E Ele é quem nos perdoa. A Ele pertencem essas obras. Mas se essas obras não nos dão direito de barganhar, de negociar com Deus, e nem mesmo essas obras nos pertencem, mas pertencem a Deus, por que Jesus pede para nos agirmos deste modo? Por que nós precisamos amar os nossos inimigos? Por que precisamos fazer o bem aos que nos odeiam? É tão mais fácil fazer o contrário. Por que precisamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam? Por que precisamos orar pelos que nos maltratam? Agora eu pergunto, quem
amou seus inimigos mais do que qualquer outro? Quem fez o bem àqueles que o odiaram? Quem abençoou os que o amaldiçoaram? Quem, pendurado em uma cruz, derramando o seu próprio sangue em favor daqueles que estavam o maltratando, orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Quem fez isso? Jesus. Aquele que ensinava o povo a amar os seus inimigos foi justamente aquele que amou as pessoas que cravaram os cravos em suas mãos. Foi aquele que amou os ladrões que foram crucificados junto com ele e que disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. E foi aquele que amou cada um de vocês quando vocês eram inimigos dele. Foi aquele que fez o bem por vocês, mesmo que vocês tenham ódio em seus corações. Foi aquele que abençoou vocês, mesmo que vocês tenham maltratado Jesus com os seus pecados. Por que amar os nossos inimigos? Agora a resposta parece óbvia, né? Porque Jesus amou os seus inimigos. A mim e a vocês. Jesus responde essa pergunta em sua palavra. Porque Ele, Deus, é bondoso para com os ingratos e maus. E nós somos os ingratos e maus que foram alvos da misericórdia de Deus. A misericórdia que levou Deus a enviar o seu próprio Filho à morte, e morte de cruz, para que cada um de vocês pudesse ser chamado de Filho do Altíssimo. E isso é motivo mais do que suficiente para responder a pergunta do porquê amar os nossos inimigos. Afinal, nós fomos amados por Deus quando éramos inimigos. Portanto, como filhos do Altíssimo, que vocês são desde o dia do batismo, tendo o Espírito Santo habitando em seus corações, eu peço a vocês, sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não deixem de agir com a mesma bondade e misericórdia, porque Ele foi bondoso e misericordioso com cada um de vocês. Assim como José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim, Jesus olha hoje para cada um de vocês e diz o mesmo: cheguem perto de mim, convidando vocês para participar do seu banquete celestial, de estar diante dele para desfrutar da sua misericórdia, no banquete da misericórdia. Banquete que dará a vocês o Espírito Santo, que os moverá a agir neste mundo com misericórdia, com perdão, com compassividade, bondade, amor. Obras que só podem ser feitas pelos verdadeiros filhos do Altíssimo e herdeiros das recompensas celestiais. E vocês são filhos do Altíssimo pelo santo batismo. Que vocês possam viver deste modo e amar a todos, independentemente de quem sejam. Em Cristo Jesus. Amém.